paz do Senhor. Hoje a tia Polly veio aqui contar para vocês uma história bem bacana. O nome dessa história de hoje se chama O Guarda-Chuva Ambulante. Essa história, ela traz um versículo muito especial que está na palavra de Deus para as nossas vidas. Ele se encontra lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Abra sua Bíblia e vamos ler com a tia Polly. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Então, crianças, olha, esse aqui, ele é o guarda-chuva ambulante. Vocês gostariam de ouvir a história de um guarda-chuva ambulante? Olha que lindo que é esse guarda-chuva. E ele era um guarda-chuva bem grande, bem colorido, e ele vivia andando, as pessoas olhavam assim pela cidade e viam o guarda-chuva andando quase que sozinho e muito rápido. E ele todo colorido, todo bonito, e aí as pessoas começaram a ficar curiosas e ficaram falando assim: uai, gente, que guarda-chuva é esse? Colorido, não dá pra ver como que ele tá andando, só dava pra ver 2 pezinhos debaixo dele, tá vendo? E ele saía andando rapidinho por toda a rua. E aí, todo mundo ficou curioso pra saber, ué, que guarda-chuva é esse? Pra onde ele tá indo? Por que ele é tão colorido? E sabe o que as pessoas faziam? Elas começaram a seguir o guarda-chuva. E elas foram seguindo e o guarda-chuva foi andando depressa, sem falar nada, e todo mundo perguntando: ô, senhor guarda-chuva, pra onde você tá indo? Por que você tá com pressa? E ninguém respondia nada. O guarda-chuva continuava correndo, indo com bastante pressa até o seu objetivo. E em cada lugar que o guarda-chuva passava, mais pessoas ele atraía. Mais pessoas, mais crianças seguiam aquele guarda-chuva, porque ele era muito colorido, muito bonito e muito grande. Quando esse guarda-chuva chegou num lugar bem bonito, que tinha uma árvore com uma sombra bem fresca, eles pararam debaixo dessa árvore, juntamente com o guarda-chuva, e o menino, dono daqueles 2 pezinhos que carregava o guarda-chuva, saiu debaixo do guarda-chuva, colocou o guarda-chuva no chão e perguntou em voz bem alta assim, ó: quem quer ouvir a história do meu guarda-chuva ambulante? E as crianças se aproximaram e sentaram todas em volta daquele guarda-chuva, em volta da criança, para ouvir a história. E aí, aquele menino apontou para a cor preta do guarda-chuva. E aí começou a falar: vocês estão vendo esta cor? Que cor que é essa? Olha só, crianças, que cor é essa? É a cor preta. Pois é, essa cor, e o menino começou a explicar, essa cor, ela representa o pecado. O pecado é o que afasta nós de Cristo. Quando a gente peca numa hora que ninguém vê, numa hora que só tá a gente sozinho às vezes, e aí essa cor preta, ela representa a escuridão, ela representa o pecado. E o que é um pecado? O que é pecado, criança? Pecado é você mentir, é você falar palavras feias, é você brigar, é você roubar alguma coisa que não pertence a você, alguma coisa que é do coleguinha, é você mentir, é você desobedecer os seus pais, os seus professores. Tudo isso é pecado. E a gente sabe que o pecado, ele faz o quê? Ele nos separa de Deus. Vocês estão vendo esta cor dourada? Ela nos faz lembrar o céu, onde tem ruas de ouro. Nenhum pecado pode entrar no céu, sabia, crianças? Não existe pecado no céu. As pessoas vão morar no céu, as pessoas que vão morar no céu, elas não podem ter pecado em seu coração. Vocês estão vendo essa cor vermelha? Ela representa o sangue que Jesus verteu na cruz pelos nossos pecados. Ela representa o sangue de Cristo. E sabe qual foi o intuito de Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados? É nos livrar de todo o peso do pecado. E aí, o Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus.
E ele tomou, a Bíblia fala que ele tomou sobre si o castigo que nós merecemos por pecar. E quando cremos que Jesus, ele é o Filho de Deus e o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, Jesus nos perdoa de todo o pecado. E aí o menino começou a explicar as outras cores. Esta cor aqui é a cor branca. E o que ela representa? Ela fala para nós que quando Jesus morreu na cruz para nos perdoar de todos os nossos pecados, nós nos tornamos alvos como a neve. A nossa alma fica branquinha, as nossas vestes ficam branquinhas, porque não há pecado nenhum em nós. Porque Jesus, ele foi e morreu na cruz por nós e nos fez ficar limpos perante Deus, sem pecado algum. Mas o que acontece? O que é preciso para a gente ficar branquinho assim, ó? Precisamos confiar em Jesus. A gente tem que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Quando a gente faz isso, Jesus vem morar em nosso coração e torna-se o nosso Salvador. E um dia, Jesus nos fará entrar no céu. Aí o menino, ele percebeu que todo mundo estava prestando muita atenção no que ele estava explicando, tá vendo? Ele estava explicando o que significava cada cor daquele guarda-chuva. Aí o menino perguntou assim, ó: agora, quantos de vocês querem receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da vida de vocês? Vocês acreditam que todas as mãos se levantaram? Todo mundo levantou a mão e falou que queria receber Jesus como o único e suficiente Salvador. E o menino falou assim, ó: então está bem. Diga para Deus que você é pecador, confessem o seu pecado e deixem Jesus morar em seus corações. Diga-lhes que você crê que ele morreu em seu lugar e peça que Jesus o salve nesse instante. Aí, cada uma daquelas crianças oraram bem baixinho, tá vendo? Elas oraram e elas pediram a Deus que perdoassem os seus pecados, que levasse sobre ele todos os seus pecados, para que eles pudessem se tornar o quê? Limpos perante Jesus Cristo. E essas crianças todas, depois que ouviram o menino contar sobre o plano da salvação representado naquelas cores do guarda-chuva, eles aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador. Mesmo você sendo criança, você tem que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Você tem que fazer esse compromisso com Jesus, se você quiser morar no céu, não é? Não é, crianças? Logo depois que todos fizeram a oração, o menino tirou uma Bíblia pequena do seu bolso. Você tem a sua Bíblia? Você, mesmo sendo criança, você tem que ter a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia só sua, peça para o papai, para a mamãe, ou pegue a deles emprestada. Vamos abrir lá, no mesmo lugar que o menino abriu, naquele dia que ele estava lá explicando sobre o guarda-chuva ambulante. Ele abriu a palavra de Deus lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. E o que estava escrito? Estava escrito o versículo que a gente leu no início dessa lição, dessa historinha. E aí o menino falou assim: olha, vocês já reconheceram que são pecadores, já aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, então agora vocês vão ler comigo em voz alta esse versículo que está aqui. E aí todos leram juntamente com o menino do guarda-chuva bem alto o mesmo versículo que a gente leu aqui. Vamos ler de novo com a tia Polly? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. E aí o menino falou assim: vocês perceberam que eu deixei de falar da cor verde que tem no guarda-chuva? Pois é, o verde representa crescimento. O que é verde e cresce? Aí uns falaram árvore, a outros falaram grama, mato. O menino falou assim: realmente, para a gente poder ter uma vida diferente, nós temos que
reconhecer os nossos pecados, pedir perdão, aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, e nós temos que crescer diante de Deus. E o que isso significa? Que você tem que, para você crescer diante de Deus, você tem que fazer o quê? Ler a Bíblia, fazer oração, buscar uma vida de comunhão, participar do cultinho doméstico com o papai e com a mamãe, orar todos os dias, antes de dormir, na hora de acordar, na hora das refeições, ler a sua Bíblia. Se você não sabe ler, você pede o papai ou a mamãe para ler um versículo que seja por dia com você. E assim você vai estar em quê? Em constante crescimento perante Deus, tá bom? Então, crianças, vamos sempre lembrar da historinha do guarda-chuva ambulante, porque ela nos fala que nós somos escolhidos por Deus e que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, que vocês sejam abençoados, que vocês não esqueçam a historinha. E sabe qual que é a atividade de hoje? Você vai pegar uma folha branca, vai pegar gigiceira, canetinha, lápis de cor que você tiver em casa, e aí você vai desenhar o guarda-chuva com todas essas cores, ó, vermelho, branco, amarelo, verde e preto. Você vai ilustrar a história do guarda-chuva ambulante. E você vai procurar uma pessoa, ou o papai, ou a mamãe, o irmão, e você vai contar direitinho, do jeito que a tia Polly contou para você aqui, você vai contar para outra pessoa a historinha baseado na ilustração que você fez, tá bom? E você vai gravar e mandar para eu ver, hein? Tá bom, crianças? Tia Polly tá morrendo de saudade. Um beijo e fica com Deus.